Então, aula 3, verbo tenere. Vamos fazer um slide só de revisão. Vimos que o primeiro significado do verbo tenere é ter consigo, estar com você. Tengo il cellulare nella mano sinistra. Vimos depois que pode ser um objeto em algum lugar. Por exemplo, estou com a carteira no bolso, foi a aula 2. Tengo il portafoglio in tasca. Tengo il portafoglio in tasca. Hoje nós vamos ver um uso bem diferente. É o seguinte: tenere, ele tem um aspecto de continuidade no tempo ou no espaço. Tenere. Então continua sob algum aspecto. Então olha essa frase: você sabe que eu mantenho a minha palavra. Uma das possibilidades de dizer isso em italiano é sai che tengo la mia parola. Sai che tengo la mia parola. Então olha que interessante, é o verbo tenere. É a ideia de que la mia parola, aquilo que eu disse, eu mantenho no tempo ela válido, verdadeiro. Mas nós vamos ver um verbo parecido com tenere hoje, que é da mesma família. Sai che mantengo la mia parola. É um outro jeito de dizer que você mantém a palavra. Então pode ser tenere ou mantenere. Mas tem uma sfumatura diversa, tem uma nuance diversa entre os dois, que é a questão do tempo. Já vou explicar isso. Então mantenere é tenere a lungo. Você pode pensar dessa maneira. Ho dato la mia parola in passato. Ho dato la mia parola, dei minha palavra. Oggi, mantengo la mia parola. Mantenho. Foi no passado dito alguma coisa, hoje, mantengo. E a diferença é que o mantenere, ele dá uma impressão na pessoa que está ouvindo que dura mais tempo do que o tenere. Eu vou explicar isso com um exemplo, tá bom? Olha esse texto aí, você deve lembrar desse desenho, se você já tem lá pelos 25 a 30 anos, da Sabrina. Eu vou ler com você esse texto, e você está vendo em vermelho já que aparece tenere, segreto, per se, e mantenere il suo segreto. Duas partes em vermelho, é tenere e mantenere. Olha que interessante. Vamos começar a ler. Per soccorrere Jim, Sabrina viene vista fare una magia da Harvey, il quale, oltre a non tenere il segreto per sé, pubblica su internet il video dell'accaduto. Sabrina riuscirà a cavarsela anche questa volta, mantenendo il suo segreto grazie al suo ingegno e all'intervento delle sue zie. Então, que interessante. Então, a Sabrina foi vista fazendo uma magia, o Harvey viu ela, mas só que esse rapaz ele não guardou o segredo. Então, olha como está escrito: oltre a non tenere il segreto per sé. E depois está que a Sabrina ela vai conseguir manter o seu segredo. Por que ela está escrito? Sabrina riuscirà a cavarsela anche questa volta, mantenendo il suo segreto. Então, revisando, mantenere é ter, guardar por mais tempo o segredo, mantendo il suo segreto. Ha mantenuto il suo segreto. E o tenere, como ele viu ela fazendo a magia e não guardou, imediatamente publicou o vídeo, então non ha tenuto il segreto. Non ha tenuto il segreto. Então, nesse caso, é o verbo tenere. Deu para entender? Ótimo. Vamos passar por uma revisão. Eu achei que seria apropriado em relação às lições passadas. Tem duas alternativas aí. Eu vou dar 15 segundos para você ler as alternativas. E a única diferença entre elas é que de um lado está tenere e do outro está mantenere. Um é tenere ou tenere. Vai, 15 segundos e tenta verificar qual é a correta. Passou o tempo. Deixa eu me corrigir. Não há uma mais correta. Não é uma correta e outra errada. Uma é mais apropriada do que a outra. Olha só o primeiro exemplo. Francamente, non voglio tenere la PlayStation accesa 2 ore di fila. Olha. E ou seria, a outra possibilidade seria: francamente, non voglio mantenere la PlayStation accesa 2 ore di fila. Nesse caso aqui, como a conversação parece ser mais informal e como é um pouco tempo, são apenas 2 horas, seria possível usar tenere. Olha, 2 ore di fila é 2 horas seguidas. Di fila significa isso. Di filato, senza interruzione, continuamente. Tudo bem? Nesse caso aqui, tenere tem uma duração na mente do interlocutor menor do que mantenere. Tem um efeito que parece que a duração é menor. Então seria possível usar tenere nesse caso, mantenere ser outra possibilidade. Tá bom? Agora, eu vou dar 25 segundos para você ler. Isso aqui é um texto de uma entrevista de um técnico de futebol, o Cesare Prandelli. Tá bom? E o que ele falou? Ele falou, o texto original tá com uma dessas possibilidades, ou é tenere ou é mantenere. No texto original que eu peguei
desse artigo de jornal. Eu vou dar aí 25 segundos para você ler, para você tentar identificar se é tenere ou mantenere. Perfeito, vamos ler. O Cesare Prandelli falou: una buona carriera, nel senso che non avevo grandissime qualità, ma sono riuscito a tenere o mantenere? Bora ver o resto. Per 10 anni una professione, quindi direi una buona carriera. Olha só, ele conseguiu mantenere, porque foram 10 longos anos de carreira. Então, nesse caso aqui, seria mais apropriado no texto usar mantenere. Tudo bem? Mantenere per 10 anni una professione. Ótimo. Então, chegamos ao fim de mais uma lição. Fique acompanhando o canal para ter novas lições sobre o verbo tenere e outros verbos que eu vou trazendo aos poucos. Tudo bem?